Eu sou Rafael Querido. Eu sou Diana Querido. E você está no Vivologia. Glória a Deus. Tudo bem, minha esposa? Tudo bem. Nós estamos aqui nos lembrando de uma frase muito importante que aconteceu na nossa igreja, que é Jesus desossa, né? O menino uma vez voltou de um retiro, ele estava tão impactado com tantas coisas abertas e diretas e transparentes que nós falamos, principalmente a respeito de casamento, de restauração de casamento, que quando ele foi dar o testemunho dele, ele começou a contar a respeito de tudo que ele estava aprendendo no nosso meio, e ele falou essa frase, né? As pessoas chegam em Jesus e às vezes elas não sabem nem como se expressar, então ele falou, ele estava tão animado, ele falou, Jesus é bom, Jesus, olha, Jesus desossa. Então, falando sobre Jesus desossar, eu quero ler com você a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 22, que diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, assim como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Meu Deus! Jesus desossa mesmo, né? Desossa. Ele desossa. Ele está falando aqui, Paulo está falando aqui a respeito, começa falando na carta a respeito de como caminhar nesse mundo de uma maneira sóbria, de uma maneira cristã verdadeira, e aí ele entra na parte conjugal e começa a falar a respeito de como nós devemos tratar uns aos outros, a partir do momento que nós entendemos que o casamento é algo muito mais do que natural, é algo sobrenatural, algo eterno. Aí você pode perguntar, mas bispo, o Senhor diz na palavra dele que lá no céu ninguém se casa e se dá em casamento. Claro que não, mas nós vamos nos casar com o Cordeiro, nós vamos nos casar como noiva, vamos nos casar com Jesus, e ele está esperando ansiosamente por esse casamento. Eu acho que vai ser um pouquinho diferente, ao invés da noiva entrar, a noiva vai esperar e é o noivo que vai entrar. Talvez seja bem diferente o casamento, né, dos moldes que nós temos hoje no Ocidente, né? Agora, veja, ele está falando aqui a respeito de uma mulher se sujeitar. Começa por aí. Hoje, com movimentos feministas e tudo que a gente tem, às vezes as mulheres pensam que infelizmente, tudo que infelizmente a gente tem não, né? Tudo que tem no mundo, as mulheres às vezes se sentem diminuídas, né? Com essa palavra sujeição ou submissão, sejam submissas, né? Mas a palavra submissão quer dizer debaixo da mesma missão. Sujeitar-se é ser obediente, é dar atenção, é escutar a voz, né? Então não é em nenhum momento um papel menor, um papel de inferioridade, mas é um papel de tanta importância e relevância quanto do marido. Porém, a mulher tem algo que o marido não tem e que se completa, e por isso Deus fez tudo perfeito. Então ele está falando, olha, vocês precisam se sujeitar porque o marido é o cabeça da igreja, né? Sendo ele próprio salvador do corpo, ou seja, quem salva o corpo da mulher é o próprio marido, é o marido que cuida da esposa, que deve cuidar, nós já vamos entrar nesse assunto, é o marido que vai trazer Deus para dentro de casa, né? Que vai trazer a razão, é o marido que vai investir na mulher, toda mulher aí que deseja isso, diga aleluia, é o marido que vai cuidar a ponto de deixar a mulher bonita, formosa, porque não adianta casar com uma mulher novinha, depois deixar ela de qualquer jeito, porque ela te deu um monte de filhos, e depois só reclamar. Tem que investir, amém, esposa? Amém. Tem que investir, irmão, porque ela te deu filhos, muitas vezes, né, vai te dar, né, talvez você ainda não se casou, mas pode pegar, aprender no preventivo, né, e naturalmente vão ter marquinhas, vão ter coisas a serem resolvidas, né? Tem investimento que você vai ter que fazer. Tem homem que investe em tudo menos na mulher, depois reclama e fica olhando para as outras na rua. Não. O homem verdadeiro, que tem uma só, como Deus ensinou, ele vai investir na sua esposa. Amém, esposa? Amém. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo. Em que? Em como? Em quanto? tudo. Em tudo
sujeitas aos seus maridos. Ou seja, a mulher realmente deve estar sujeita, assim como Cristo, né, como a igreja, né, está sujeita, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo. Olha, de verdade, até que não é tão pesado para a mulher, porque a igreja de hoje em dia, eu não sei, mesmo a igreja verdadeira, a gente crê e espera estar, né, nesta igreja, nesse pedacinho, como um pedacinho da noiva, né, a igreja que espera Jesus, mas com muita dificuldade de estarmos sujeitos verdadeiramente, de estarmos obedientes, de estarmos debaixo da visão do Senhor, né? E ele fala assim como a igreja está sujeita. Então, a mulher pode ter todas as dificuldades, como a igreja tem todas as dificuldades de estar sujeitas a Deus, né? Mas ela deve continuar cada dia mais tentando e aguardando, né? Aguardando a voz, aguardando a ordem, aguardando a palavra de autoridade. E aí depois, Paulo escrevendo aos Efésios, ele deixa um pouquinho mais difícil para o homem. O que ele diz para o homem, mulher? Leia você. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Veja, aqui está um pouco mais difícil para o homem, porque ele está pedindo para que os maridos amem a igreja como Jesus amou. Agora ferrou, irmão. Porque se entregar pela igreja igual Jesus se entregou, uma coisa é a igreja, é te comparar com a igreja que é imperfeita, outra coisa é comparar você com o próprio Jesus que é perfeito. Ou seja, a exigência é muito maior para o homem, né? Ele deve amar a mulher como Jesus amou. Como que Jesus amou a igreja? Amou com sacrifício, né? Com amor sacrificial, de se entregar, de se doar, de dar, de ouvir, de dar atenção, de suprir, de cuidar, né? Esse amor que Jesus amou a igreja, está dizendo, vocês têm que amar como Jesus amou e como ele se entregou a si mesmo por ela. Olha só, Jesus se entregou por ela, ou seja, você, marido, deve viver uma entrega por sua esposa, deve viver se entregando por sua esposa, deve viver uma entrega verdadeira, assim como Jesus entregou. E olha o que está escrito depois, ele fala assim, ó, para santificar, ou seja, Jesus se entregou para santificar a igreja. Você precisa se entregar a Deus para que sua esposa seja santificada. Quem traz a santificação, né? A mulher santifica o homem, mas o homem santifica o lar, santifica a esposa, né? E santifica a casa, porque traz Deus para dentro de casa, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, ou seja, o homem que traz a palavra. O homem que traz a voz de comando, a cadeia de comando, a voz de autoridade, é o homem que traz, purificando-a com a palavra, ensinando a sua esposa, sua primeira ovelha, depois os seus filhos, querido. Sim. E olha lá, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Olha só, Jesus preparando a igreja para ele mesmo, gloriosa, sem mácula. E aqui entra o rinil. Sem mácula e sem ruga. Sem mácula e sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, é um rinil espiritual, né? Deve ter outros nomes desses antissinais, né? Tem aquele da Havá, que vem de lá de Israel, que é muito bom, né? Esses antissinais, ou seja, Jesus está se preocupando aqui em deixar a esposa dele, que é a igreja, sem rugas, ou seja, sem sinais de tempo, sem sinais de nervosismo, sem marcas, né, do tempo. Por quê? Porque Jesus está se preocupando em deixar a esposa dele feliz, deixar a igreja feliz, em a igreja ser abundante, viver uma vida em abundância. Ou seja, você, marido, nós, maridos, devemos nos preocupar em deixar as nossas esposas felizes. E eu descobri uma coisinha muito simples. Quando você escolhe deixar a sua esposa feliz e ora assim a Deus, Deus vai te abençoar. Sim. Porque é a mesma coisa que ele faz com a igreja. Senhor, eu estou precisando dar um presentinho para minha esposa, eu estou precisando comprar algo para minha esposa, eu estou precisando cuidar da minha esposa. O Senhor sabe que só tenho uma e eu quero investi-la porque eu quero olhar para ela e achar ela linda, né? Eu quero namorar com ela pro resto da minha vida, como eu quero dar presentes, como quando eu namorava antes que nós nos casássemos. Então, Jesus me ajuda e eu sei que Jesus vai te ajudar, que o Senhor vai te ajudar, porque isso é muito importante para ele. E aí está escrito assim, ó. Até porque ele fala que ele não dá porque a gente não sabe pedir, né? Se a gente soubesse pedir, nós teríamos muito mais. Verdade, né? Pedir, vocês pedem, mas não recebem porque pedem para os seus próprios deleitos. Mas na verdade,
Se eu pedir por você, eu estou pedindo pelos meus deleites. Exatamente. Né? Então eu estou sabendo pedir, estou pedindo pelo próximo, mas na verdade estou pedindo para mim mesmo, porque ela é um comigo. E a hora que está escrito assim, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ou seja, quando um marido fala isso da esposa, é porque ele não está amando a si mesmo. Né? Por quê? Porque, gente, tem marido que se preocupa com o corpo, em ficar musculoso, em se cuidar, e a esposa ele deixa de qualquer jeito, sendo que ela deu filhos, sendo que ela se sacrificou, sendo que ela passou pelas dores do parto, né? Porque o homem não pode nem ter dor de cabeça, né? Teve dor de cabeça, tá deitado. Agora a mulher, né? A gente brinca que mulher às vezes chega a ser mais macho que o homem, porque ela sente toda aquela dor e ainda aguenta, né? O homem pode nem ter uma dor de cabeça. Já viu o homem com dor de cabeça? Meu Deus, me abraça, porque chama eu vou morrer. SAMU. Chama o SAMU, né? Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e serão dois numa só carne. Ou seja, marido, para de comparar a sua esposa com a sua mãe não dá o que sua esposa dá para você, irmão. Para de comparar, porque a sua esposa pode simplesmente fazer a tua vontade se você souber o jeito de pedir. E você, esposa, também não fique brigando por causa disso. Tenta ajudar, tenta fazer de uma forma que ele goste. E você, marido, faça de uma forma que ela goste. Vocês precisam entrar num denominador, chegar num denominador comum aí, porque pense bem. Se vocês se casaram para viver a vida, às vezes a pessoa fala assim, eu me casei para fazer feliz. Aí outros falam, não pode, né? Eu aprendi num curso que eu me caso que eu não me caso para ser feliz, eu me caso para fazer feliz, né? Outros falam, não, eu me casei para ser feliz. Eu digo mais, eu digo que você precisa saber que casamento não é para ser feliz nem só para fazer feliz. Casamento é para deixar Jesus feliz. Sim. Porque quem entende o casamento como algo espiritual, como o apóstolo Paulo entendeu, sabe que o casamento está muito além das coisas da terra. O casamento na terra é uma simples sombra daquilo que nós vamos viver na eternidade, da intimidade que nós vamos viver com Cristo, vamos ser um com Cristo, vamos ter autoridade no nome de Cristo, né? Assim como ele já começou a dar essa autoridade através do nome dele na terra, na eternidade nós vamos ter autoridade no nome de Cristo para reinar com Cristo. Então esse casamento é muito além, vem muito além, por isso que Paulo entendeu isso em Efésios 5. Aí ele fala assim, no 32, grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja, ou seja, ele está dizendo aqui, vocês não estão entendendo. A coisa está muito além do que juntar as escovas. A coisa está muito além, a coisa é eterna, porque isso vai ser uma adoração eterna. Me parece que Paulo está falando a respeito do casamento ser um tipo de treinamento para que nós saibamos como lidar com tudo aquilo que ele vai nos dar na eternidade, nos entregar na eternidade. Existe um propósito. Lembra? Existe um propósito. Lembra do Mateus 25, quando ele fala, você foi fiel no pouco, então eu te colocarei sobre o muito. Você foi fiel no pouco, no casamento imperfeito, com as dificuldades, né, com todas as debilidades, com todos os defeitos que vocês tinham, mas foram fiéis, agora eu vou poder colocar vocês no muito. Vocês souberam ter aliança sendo imperfeitos, um com o outro. Imagina comigo que sou perfeito, Uau. Então vocês vão ter uma aliança muito além. Vocês aprenderam o que é ter aliança. Vocês aprenderam realmente o que é ter aliança. Eu sou Deus de aliança, então vou te colocar sobre o muito agora. E sobre o muito é ser casado com Ele, é ter participação nas coisas dos bens dele. Ele fala, te colocarei sobre todos os meus bens. Imagina qual será o nível de todos os bens de Deus. Já parou pra pensar? Agora, olha aqui o que está escrito. E ele diz, assim também vós. Ele termina dando um checkmate maravilhoso aqui. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmos. E aí ele fala para a mulher, e a mulher reverencie, obedeça, respeite o seu marido. Ou seja, ele define aqui o seguinte, o que o marido precisa é de respeito. Pro marido, amor não é ficar, bonitinho, nananana. A gente tinha um casal que a gente conhecia que eles ficavam assim, né? Eles se viam e falavam, nenê, bebê. Era até engraçado, né? A gente começava a dar risada. Mas eles tinham outro reino, cada um tinha um reino. Tanto que se separaram. Né? A gente achava até engraçado, mas depois se separaram. Por quê? Porque aquilo era muito fake, querido. Na verdade, o que você precisa é respeitar a esposa. O marido precisa de respeito. Ele precisa, quando der a palavra ou falar, ser respeitado. Você nunca deve ficar empeitando, brigando, sabe? Você não vai perder a sua autoridade de mulher por causa disso. Pelo contrário, uma mulher que tem autoridade, ela sabe a hora de falar e a hora de calar. E isso que mostra
o equilíbrio da vida dela. Né? Uma mulher sábia que edifica o seu lar, que constrói, que faz o lar crescer. Amém? Agora, olha o que diz para o homem: você deve amar, ou seja, amor sacrificial, amor agapau, se entregar. O homem deve se entregar pela mulher e ela vai se sentir amada. E a mulher deve respeitar o homem, o que ele fala, respeitá-lo como autoridade. E ele vai se sentir amado. Até com os filhos. Nunca tirar a autoridade do seu marido para os seus filhos. Sabe aquele lance da criança vir e falar: pá, fala com sua mãe lá, não, fala com seu pai lá, né? E aí depois um fala, ou senão a mulher. Uma vez eu conheci um casal de pastores que, infelizmente, né? Não sei se eram pastores, mas tinha um título. E que a pastora, ela escondia o que a filha fazia, né? E vejam, ela escondia muito o que a filha fazia e de repente eles foram por caminhos muito complicados. Tortuosos. Por quê? Né? Tortuosos, né? A ponto da menina perder a virgindade com um traficante, né? Por quê? Porque era escondido do marido. Né? Então precisa tomar cuidado, porque se não parar com isso, você traz uma maldição para o seu casamento. Né? Não, o seu pai é a autoridade da casa. Você vai falar com ele, você vai pedir para ele. E aí não vai haver uma inversão de valores. Os seus filhos vão poder crescer sabendo o lugar de cada um. E olha, isso é maravilhoso, porque quando entende-se a cadeia de comando, cada um sabe o seu lugar, todos são abençoados, todos vão fluir bem, tudo lhe irá bem, como diz o Salmo 1, as coisas vão crescer, os seus filhos vão ter vontade de ser casados e vão poder multiplicar uma família de verdade, uma família de bênção. E nós temos colhido essas bênçãos há 14 anos já. Quase 15. Quase 15 anos. 15. Temos colhido essas bênçãos. Sabe, a gente não estou dizendo que é pecado isso, você pode se preocupar, a gente não se preocupa muito com data, né? A gente não se preocupa com nada disso, também não é errado se preocupar. Ensina-me a contar os nossos dias assim, a fim de que alcancemos corações sábios. Não é pecado se preocupar com data, mas a gente descobriu algo tão acima do relacionamento que a gente chega a ser tão aberto, tão transparente, falando um pouquinho de nós, que as pessoas às vezes assustam de longe. Mas a verdade é que nesses 14 anos a gente fechou muitas vezes para balança e sempre fecha, porque isso meio que é um exercício das nossas vidas, né, amor? Sim. Mas nós temos vivido uma vida abençoada de verdade, sem fake. Temos problemas como todos, temos dificuldades como todos, ficamos nervosos como todos, mas aprendemos que o nosso casamento está muito além, muito acima de algo natural. Existe um segredo entre Cristo e a igreja. E quem entende, quem vive, passa a entender Deus melhor. Quem vive um verdadeiro casamento, passa a entender e esperar o Senhor Jesus de outra forma. Amém? Amém, minha esposa? Amém. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar por você, Pai. Eu quero pedir para que esses casais que estão assistindo essa nossa conversa simples, Senhor Deus, que eles possam realmente colocar essas dicas em prática, essa transparência em prática, para que o casamento deles não seja um fake, mas seja algo verdadeiro. Amém. Senhor Deus, eles podem ter sentimentos, eles podem ter sentimentos que fogem do casamento e consertarem, eles podem, Senhor Deus, às vezes se excederem, eles podem passar dos limites. Isso é natural num casamento, são duas pessoas diferentes tentando se lixar e se encaixar com peças bem lixadas. Nós entendemos isso, Pai, entendemos e não brincamos com a nossa humanidade. O que eles não podem, Senhor Deus, é querer viver uma farsa só para manter de pé uma religião ou uma religiosidade. Não, eles precisam ter um casamento verdadeiro, porque primeiramente o Senhor é que vê, o Senhor sonda os corações. Eles precisam estar preocupados com o que o Senhor está achando, com o que o Senhor está vendo. Às vezes as pessoas acham que a gente é até insensível, fala até demais, porque nós só estamos preocupados com o que o Senhor acha. Mas a verdade, Pai, é que isso tem feito bem para as nossas vidas. Que esses que estão nos assistindo possam buscar essa intimidade conjugal em dois, para a sua família, no Senhor, porque o Senhor é o dono do casamento, o Senhor criou e tudo que o Senhor criou é bom. Que eles possam buscar essa intimidade, essa transparência, que eles possam buscar esse ser um verdadeiramente, esse deixar as outras pessoas, deixar pai e mãe, que não é deixar de respeitar o pai e a mãe, mas viver o próprio reino, um reino novo dentro do seu casamento, um reino que começa, um reino que dá início, um mini reino, mas debaixo do reino de Deus. Que eles possam, Senhor Deus, buscar o Senhor verdadeiramente, que o coração deles seja um coração esperançoso no Senhor, que eles possam amar ser casados
e que as pessoas que passarem a olhar o casamento deles também desejem ser casados, como acontece conosco desde o começo. Amém. Esses 14 para 15 anos do nosso casamento tem sido um sucesso por causa desse triângulo amoroso, que é o Senhor em primeiro lugar, depois o marido e depois a esposa. E Senhor Deus, o Senhor é o melhor marido, é por isso que nós só temos que aprender com o Senhor. Amém. Pai, eu peço por cada um que está assistindo, para que exista um renovo, um vinho novo nesse casamento, e que eles possam buscar com simplicidade, com verdade, viver essa palavra que mostra claramente, o apóstolo Paulo mostra claramente que o casamento está muito além de juntar as escovas, está muito além. Realmente o Senhor desossa para que possa ser feito de uma maneira completa. Que o Senhor possa, como aquele irmão disse, desossar, Pai, o coração, desossar, né, o corpo destes, Pai, para que eles possam cuidar bem deste corpo, fazer de novo, ser criado de novo, renovado, e eles possam cuidar bem desse corpo, assim como o Senhor cuida bem da sua igreja. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra que nos mostra e nos revela em todas as áreas esse verdadeiro manual do fabricante. Que nós possamos saber sempre consultar e ler o manual, e eles possam ter um casamento abençoado e feliz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Falou, querido, fica no alvo.